Olá, boa tarde a todos. A gente já está ao vivo. Eu peço para. Deixa eu só configurar aqui rapidinho. Bom, eu queria me apresentar inicialmente. Meu nome é Melissa, sou professora da Unifap, do curso de arquitetura. Coordeno o projeto de extensão Assistência Técnica em Arquitetura e Urbanismo. E durante a pandemia, a equipe, né, do projeto de extensão ficou pensando uma maneira da gente manter um contato, então, com os alunos, com os moradores, com a comunidade que a gente já tem contato, né, que são principalmente os moradores do bairro do Congoz. E daí, então, a gente está começando hoje um ciclo de lives, que são várias lives que estão sendo pensadas, planejadas, para a gente discutir arquitetura, temas afins à assistência técnica, enfim. E daí a ideia, então, é que a gente tenha pelo menos uma live por semana, vamos ver se a gente consegue. E a ideia dessa primeira live, então, é a gente trazer a proposta que a gente fez de caráter emergencial, junto com o CASP, que é o Centro de Atividades Sociais da Periferia. O CASP já era nosso parceiro no projeto de extensão, então a gente também conseguiu, logo quando começou a quarentena aqui em Macapá, né, a gente já começou a trabalhar junto, até nas atividades que o CASP estava desempenhando, e a gente conseguiu apresentar essa proposta aqui que eu vou apresentar para vocês. Então, ela já está numa segunda versão, vamos dizer assim. A gente fez a primeira versão e apresentou ela, submeteu ela no início de abril, então, e a gente terminou a segunda versão no início de maio. Então, a gente agora está apresentando ela para vocês. A ideia da live é, de fato, fazer essa apresentação, fazer a divulgação, né, do trabalho, do que a gente tem feito, colocar em discussão também esse envolvimento, o tema, a urgência do tema, né, da proposta, e ouvir também o que vocês têm a dizer, quais são as considerações, opiniões, enfim, até para a gente poder ir aprimorando, né? É importante dizer que essa é uma proposta que está em aberta e que a gente... o Isa está entrando aqui agora. Boa tarde, Isa. Boa tarde. Tá, daqui a pouco eu vou passar a apresentar certinho as pessoas, mas assim, o Isa vai participar junto com a dona Carmen como representante do CASP na live, então eu como representante do projeto de extensão, e os alunos que estão também vinculados aqui na live, eles vão dar um suporte, um apoio operacional, até no andamento, para a gente não se perder no tempo, e trabalhar como moderadores do tempo. Bom, então, eu só queria pedir para manter o microfone fechado. Estamos perto, né? Tá ligado, Uhum. Tá, acho que isso vai lá junto com a dona Carmen, né? A gente pode participar junto. Só do meu? Então, bora. Vou falar aí para ela, porque senão vai ficar dando... Vamos lá, acho que se ficar em pé, que vai dar essa microfonia no celular e vai estar ruim. Peraí, eu vou falar para ela. Não, só desliga que eu falo daqui. Uhum. É porque a gente vai usar junto aqui, porque quando a gente fica muito perto um do outro usando o telefone, aí fica essa interferência. Sim. Tá ótimo. Então, vocês estão no celular do Exam. Exam e dona Carmen estão juntos, né? Bom, então a ideia agora... Vamos só esperar um pouquinho o Exam se acomodar. A gente acabou não esperando o Exam, porque ele não estava respondendo, sem saber se ele estava com o celular, enfim. Também não queria atrasar a live.
É o açaí que não deixa a gente trabalhar direito. Sei, sei como é. Tá, isso, acho que é bom manter a câmera de pé mesmo, Isan. Cadê a dona Carmen? Tá aí? Tá. Eita, agora eles caíram. Bom, gente, eu não sei agora o que eu faço, porque se eu começo a apresentação e eles entram... Ah, tá, já estão voltando. Pronto. Olá, mais uma vez. Tudo certo agora? Okay. Bom, eu tinha mandado já uma proposta de organização do tempo, tá? Então, agora eu vou começar fazendo a apresentação. Isa e Dona Carmen, daí quando eu passar a palavra para vocês, vocês se apresentam também, né? Começam se apresentando e podem começar a fala de vocês logo em seguida. Eu não organizei uma fala só de apresentação, porque senão a gente ia demorar muito, e eu acho que a ideia é ser, de fato, assim, ver o quanto mais as pessoas podem, né, contribuir também. Então, assim que eu terminar, eu passo a palavra para a Dona Carmen e para vocês, e daí vocês se apresentam e falam, tá bom? Então, eu vou começar, eu vou compartilhar aqui o slide que a gente preparou de apresentação mesmo da proposta, fiz só alguns ajustes aqui para a live, mas... Bom, eu imagino que vocês estejam vendo a tela, né, da apresentação. E daí, então, vamos entrar na proposta do Lavatórios na Ponte, né? Acho que, antes de mais nada, é uma breve justificativa, porque, obviamente, todo mundo sabe, né, que estamos nesse momento de pandemia e que, então, estão sendo recomendadas ações, né, medidas de isolamento social e também medidas de higiene diária, como lavar as mãos recorrentemente, exatamente para a gente poder conter a disseminação do vírus, né, que é um vírus que tem chegado com muita força, principalmente aqui no nosso estado, e a gente já prevendo também que isso iria acontecer nas áreas de ponte, principalmente, né, nas áreas mais precárias da cidade de Macapá, e sabendo que a questão da vulnerabilidade trabalhista, ela também está associada a a informalidade, né, das condições de moradia, e que isso ia ter uma crise muito, muito mais forte, né, ia impactar isso de uma maneira muito mais forte nessa população. Então, além de ficar sem trabalho, né, as condições também que a casa oferece para a higienização, ela também já era precária antes da pandemia e ainda no período de quarentena, que é recomendado a gente ficar em casa, todo mundo ficar em casa, evitar sair. Como que a gente faz, né, como que a casa oferece também a possibilidade dessa higiene e desse isolamento mesmo dentro de casa. Então, a proposta, ela vem com essa justificativa, ela parte de uma preocupação também do nosso projeto de extensão, de tentar atuar nesse contexto, o que a gente poderia fazer, né, de pensar como que o profissional arquiteto poderia atuar, e sabendo que a gente já tinha essa relação muito próxima com a comunidade do Congosta. E, obviamente, a gente acredita, né, que, então, a garantir esse acesso à água, a gente está garantindo um direito que é constitucional, que é o direito à moradia, faz parte, integra o direito à moradia, que está na nossa Constituição Federal. Então, a justificativa, ela se dá nesse contexto da pandemia, e daí só alguns dados, eu acabei de colher isso no site da Prefeitura, do impacto, né, desses casos confirmados nos bairros. Então, a gente já chega no Congoss, pelo menos dados oficiais, a gente sabe que esses dados são subnotificados, né? A gente já tem 175 casos confirmados. E daí aqui também eu trouxe os perímetros dos aglomerados subnormais, que são os perímetros definidos pelo IBGE, que faz a caracterização, né, das condições de moradia e que definem como
alvo de políticas públicas, né, no caso de ter um enfrentamento, porque são condições muito precárias, que apresentam inadequação da condição de moradia ou de infraestrutura urbana, e que precisam ser alvo de políticas públicas. Então, a gente percebe que ali na área do Congoz, eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse, espero que sim. Então, a gente tem que a área de ressaca, ela circunda, né, a parte central do bairro, o bairro está aqui. Então, a gente vai ter a ressaca Chico Dias, que se emenda aqui com a ressaca do Congoz. Essa denominação é do IBGE, ela não segue muito o que se determina usualmente, né, no bairro. Então, os moradores têm uma denominação muito local e específica para essas áreas. Isso aqui é para como o IBGE trata, né, esses dados. E daí, então, a contextualização, ela parte, né, isso, então, do nosso projeto de extensão, que tem essa finalidade de fortalecer a discussão sobre o direito à moradia e o direito à assistência técnica para habitação social, no âmbito do estado do Amapá, através de experiências práticas, né? Então, é um projeto de extensão que já ocorre desde 2016 e que age no bojo da Lei de Atis, né? Que vem assegurar, então, às famílias de baixa renda o direito à assistência técnica pública e gratuita. Bom, então a gente já estava em parceria com o CASP, como eu mencionei, a dona Carmen e o Izan vão comentar. E daí o que a gente estava fazendo antes da pandemia? A gente estava fazendo o projeto de reforma junto com eles, então a gente tinha feito várias oficinas, né, a gente estava num momento de levantar os recursos para a realização da obra, que a gente tinha definido que ia ser várias etapas, então aqui tem algumas imagens desse processo. Bom, e daí no contexto da pandemia, o CASP começou a ter uma atuação no bairro extremamente importante junto a essa população mais vulnerável, né, mais vulnerabilizada. Então, eles começaram a organizar um cadastro para fazer a distribuição de cestas e de produtos de higiene, além de promover a conscientização dos moradores em relação às medidas mesmo, né, aos protocolos de higiene, para os moradores assegurarem a sua vida, né, em relação à não contaminação do vírus. Então, eu trouxe aqui também algumas imagens. O CASP tem investido bastante na comunicação, né, visual, assim, nas faixas, nos banners, né, e além de estar na linha de frente, vamos dizer assim, dessa ação de solidariedade. Bom, e daí, então, a gente começou também a ajudar nesse momento do cadastro, e a gente percebeu, com dados desse cadastro socioeconômico que era, para fazer o atendimento das famílias que iam receber a cesta básica, a gente percebeu, tinha uma questão que era sobre o número de pontos de acesso à água, e a gente percebeu que, então, grande parte das casas, né, só tinha 1 ponto ou 2 pontos, então a gente tinha ali quase 60%, 59% só com 1 ou 2 pontos de acesso à água, né, esses dados são do cadastro do dia 26. Esse cadastro, ele continua acontecendo, ele não está parado, né, exatamente porque também sempre surgem novas demandas, mas a ideia do cadastro era também priorizar e evitar que, assim, ter algumas... A dona Carmen pode falar melhor, mas, assim, às vezes a pessoa já recebeu uma cesta, então ela poderia dar a vez para uma outra que ainda não recebeu, né? Isso começou inicialmente na área de atuação ali da 10ª do Congoz, que é a rua do CASP, que é onde eu acho que existe o compromisso que o CASP tem com aquelas famílias, com os moradores, ainda que o CASP não seja uma associação de moradores, vamos só lembrar disso, ele é um centro comunitário voluntário, assim, de uma ação voluntária mesmo da dona Carmen. Então, ele não tem nenhuma... ele parte, de fato, de uma ação solidária dela em relação a essas famílias, né? Então, eu trouxe também, no sentido de, né, informar mesmo como que seriam essas casas com 1 ou 2 pontos de acesso à água. Bom, além das casas que não tinham nenhum ponto de acesso à água, eu trouxe aqui algumas que têm 2 ou 3.
e que daí, nesse caso, é muito precário. Então, aqui era uma casa que tinha 2 pontos de acesso, que eram o giral e o chuveiro, né? Sendo que na área do giral e do chuveiro não tinha cobertura, como vocês podem ver nas fotos, e no banheiro, né, na área do que era destinado ao banheiro, também não tinha vaso sanitário, apenas uma tábua ali deslocada, onde a pessoa precisava baixar. Detalhe que nessa casa tinham 3 crianças. Aqui era uma outra casa, com 3 pontos de acesso à água, então a gente tem a pia. No banheiro, a pia, né, na pia da cozinha, a torneira no sanitário e uma torneira na área de serviço. O detalhe é que no banheiro não é uma pia, é só uma torneira no chão, porque não existe chuveiro e também não existe caixa de descarga no banheiro, né? Então, existe só uma torneira no chão, onde se joga com balde, então, para escoar aqui o resíduo, né, o efluente, o xixi ou o cocô, e o banho também é tomado com balde. E uma torneira aqui fora para fazer a lavagem de roupa, enfim. Aqui era uma outra casa, que existia 3 pontos, então, de acesso à água. Então, existia uma pia na cozinha, uma torneira na varanda e chegava uma mangueira no banheiro. O banheiro era interessante porque ele dispunha de todas as peças sanitárias, tinha vaso, pia e chuveiro, mas ele não tinha tubulação. Então, existia uma mangueira que chegava com essa água, um grande balde, né, um grande reservatório, para fazer o uso da água, então, através de um baldinho. Bom, então, deixa eu ver aqui, acho que travou a minha... E daí, em relação à qualidade da água, a gente conseguiu aferir também de uma das casas, estava sendo abastecida com água da Caesa, a cor da água, né? Daí, e aqui é uma foto do dia do campo que eu fui com a dona Carmen me acompanhou. A gente mapeou esses dados também, fez a localização desses pontos, quais as casas, então, que tinham 1, 2 ou 3 ou 4 ou mais pontos de acesso à água. Lembrando também que esses pontos é isso, né? É nessa caracterização que vocês viram. Então, mesmo que a gente diga que há 3 pontos de acesso à água, ainda assim é muito precário, né? A condição da higiene na casa. Então, o projeto ele se estruturou a partir de um objetivo principal, que é essa de proporcionar condições de higiene adequada para a população no contexto da pandemia, né? Porque a gente sabe que a melhoria a ser realizada na casa, ela é muito maior, né? E existe uma necessidade muito mais ampla, né? Mas que no contexto da pandemia, esse mínimo deveria ser feito. E, então, além disso, também existia uma preocupação em gerar renda, né? Então, a gente ia utilizar alguns moradores que já dispunham de conhecimentos também técnicos, né? Para poder trabalhar nessa frente, nessa atuação, dessa implantação do próprio projeto. E daí, então, eu vou trazendo aqui algumas imagens. O Concós é um dos bairros mais populosos de Macapá, com 18.636 habitantes, dados já desatualizados esses, e que vocês estão vendo aí, ele é bem caracterizado assim por ter uma grande parte da população ocupando essas áreas de ressaca, né? Essas áreas, elas são definidas em legislação local, municipal, né? Tanto como áreas de interesse social, como áreas dentro desse sistema ambiental, que seriam áreas de preservação ambiental. Existe também um estudo já pensando uma possibilidade de consolidação dessas áreas, mas isso não virou lei e a gente não tem como, acaba não tendo como atuar legalmente, vamos dizer assim. Só um minutinho. Bom, então, a proposta, juntei aqui a proposta com a metodologia, porque ela se viabiliza pensando a partir de 2 dimensões, uma coletiva e uma individual. A coletiva
a ideia inicial era de promover pontos de acesso, pontos coletivos, né, de acesso à água, e a dimensão individual seria essa melhoria dentro das casas, né? Então, a gente colocar um lavatório, porque também o que a gente sabia de antemão era de que muitas vezes não tinha a pia, não tinha uma pia, um lavatório de pia. Só tinha a pia da cozinha e no banheiro só tinha o vaso sanitário ou o chuveiro, ou uma torneira. Não tinha um lavatório mesmo, assim, na altura de lavatório, para fazer a higiene. Então, a ideia era aumentar o número de pontos de acesso à água, né? Então, como que a gente ia fazer isso? Tinha uma série de identificações, então, né, melhoria, a dimensão coletiva, ela se dava através da melhoria da rede de abastecimento e instalação de pontos coletivos. E para isso eu ia precisar identificar, então, as redes de abastecimento, tanto da CAESA quanto de Poço Artesiano, identificar as necessidades de melhoria em cada uma dessas redes e um estudo para melhoria da condição do abastecimento de água de um modo geral. A dimensão individual, que né, seria no âmbito das casas, teria a necessidade de fazer um mapeamento com a localização dos cadastros, coisa que a gente conseguiu mais ou menos, né, naquele mapeamento. Um estudo, então, que a gente está propondo para melhoria a partir de kits, que eu vou falar deles daqui a pouco, e um protótipo para esgotamento sanitário. Então, a ideia do esgoto, de tratar o esgoto, ele está colocado para um protótipo, que a ideia era fazer um teste, ver alguma casa que pudesse ter uma adesão nesse sentido, e que, no sentido até da gente viabilizar, de fato, a instalação. Isan, tudo bem aí? Tudo, é porque estava me ligando aqui, aí atrapalhou. Professora, 2 minutos. Tá, eu vou ter que passar um pouquinho, porque, olha, tem ainda alguns slides, mas olha só. Então, a gente fez esse mapeamento, esse levantamento da área de influência aqui, né, da rede do Poço e da área da CAESA. A gente, então, tendo isso levantado, e cruzando com as casas que seriam melhoradas, né, então teve pontos trechos, né, a executar ainda uma nova rede, ou trechos apenas a trocar a tubulação. A gente acabou propondo, então, módulos de reservação intermediários para essa rede de abastecimento, que eu já vou mostrar o desenho, que ele iria atender, então, de 3 a 4 casas, exatamente para dar pressão nessa água, né, porque a gente sabe que aqui a gente está no ponto mais baixo, e daí como que essa água iria subir para as casas para poder descer e fazer o abastecimento interno. E daí alguns pontos coletivos que a gente acabou localizando somente no início, nos 2 inícios da ponte, né, nos 2 momentos de conexão com a terra firme. Então, o reservatório, o módulo de reservação seria uma caixa d'água embaixo e a outra em cima. Então, eu faço uma reservação, colocaria nessa cisterna, essa caixa embaixo, e bombearia para cima, para daí, aqui de cima, eu já abastecer diretamente as casas. Então, o sistema de abastecimento dentro da casa, a gente adotaria o que a gente chama de abastecimento direto, né? Geralmente se usa o sistema indireto, que é exatamente esse de que, né, toda casa tem uma caixa d'água, exatamente porque ela faz uma reservação e daí eu consigo dar pressão no sistema todo, tudo isso é calculado, e faz com que saia com uma pressão razoável no chuveiro. Se eu abrir o chuveiro e abrir a torneira, né, não tem a queda de pressão. Então, tem vários cálculos pensados aí nesse sentido, mas, assim, geralmente o que se utiliza é o sistema indireto. E daí a ideia era a gente adotar uma caixa d'água coletiva, vamos dizer assim, para todo mundo não, pelo menos um grupo, e nas casas mesmo a gente não ter que fazer essa caixa d'água individual. De qualquer modo, isso poderia ser também solucionado a partir do kit só da caixa d'água. Então, a gente propôs 3 kits,
né? A gente vai ter o kit, que seria só de tubulações e conexões, que inclui aqui uma pia de banheiro de plástico, e a gente chegou nesses cálculos aproximados. O kit, que seria do vaso sanitário. Oi, Isa, quer falar? É isso? Não, tá fechado o microfone. Mas tá, vou continuar aqui, qualquer coisa você me interrompe. O kit de vaso sanitário e o kit da caixa d'água. A ideia é, de acordo com a necessidade da casa, porque a gente, né, a gente não levantou todas as casas, a gente só sabe das casas que tem 1, 2 ou 3, a gente precisa entrar em cada casa e fazer essa averiguação. Então, a gente traria a solução a partir do kit. Ah, precisa de pressão? Então, a gente coloca a caixa d'água, o kit 3. Será que, se a gente implantar um módulo de reservação externo para um conjunto de casas que precisem de uma caixa d'água, do kit 3, a gente consegue diminuir o custo disso, né? Isso já é uma solução que os próprios moradores já fazem lá no bairro, tá? Então, o que eu também estou trazendo são coisas que eles já promovem. Isso já ocorre para alguns casos que são da mesma família, né? Então, é muito comum ter um sistema de reservação próprio e daí faz a distribuição, tá? Então, aqui a gente averiguaria, de acordo com a necessidade de cada casa, a adoção do kit. Então, aqui é só uma visualização, né? Um exemplo. Então, somente 2 pontos de acesso à água, que é aquele primeiro caso lá, sendo giral e chuveiro. Naquele caso, obviamente, eu ia precisar dos 3, né? Porque eu não tenho nem cobertura na casa, e eu ia precisar, na verdade, de mais investimento aqui, até para fazer a cobertura e finalizar uma parte da casa que ainda precisa de uma estrutura mesmo, cobertura, coisas essenciais dentro da casa. E daí a gente verificaria isso de acordo com cada caso. Bom, e daí, então, aqui é só uma visualização também. A questão do protótipo do esgotamento. Então, a ideia era pensar 2 caixas d'água que pudessem coletar, na verdade, servir de fossas para esse efluente que seria só do vaso sanitário, né? Então, para evitar, de fato, a contaminação direta desse efluente do vaso sanitário e infelizmente, a água cinza, né, que seria a água da pia, do chuveiro, ela continuaria indo para a ressaca, exatamente também para não encher muito rapidamente as fossas. Então, essa era uma ideia. A gente teria que subir alguns degraus para fazer a instalação do vaso, né? Porque como as casas estão em cima da água, a gente não consegue ter esse desnível para fazer o caimento para o esgoto, para o sistema de esgoto ou para a fossa. A gente não consegue enterrar essa fossa, né? E acaba sendo muito custoso também a gente fazer um processo ou de aterramento só para ter uma fossa. Enfim, a gente pensou várias soluções e acabou chegando nessa proposta que a gente achou que era a mais em conta, mais barata, e que por isso também a gente colocou como um protótipo, porque também precisa ver como que a gente faz a limpeza dessa fossa, né? Qual que seria a periodicidade aí de limpeza. Precisaria ter alguns ajustes ainda, né? Aprimorar, mas a ideia principal era essa, de subir, então, essa parte do vaso sanitário para poder dar a altura do caimento do esgoto, né, do vaso sanitário. Então, tá. Os custos, eu já estou acabando, gente. Então, a gente fez uma planilha e a gente pensou inicialmente um atendimento somente de 15 casas, que era o quanto a gente acha, eu, né, principalmente, Melissa, dou conta de fazer nesse momento, né? Obviamente que a gente pode expandir isso posteriormente para mais casas, vai depender de vários fatores, mas assim, eu pensando nisso tudo, de agenciar a equipe, quem que vai trabalhar, né? Se vai ter aluno voluntário, se vai ter quantos moradores vão ser, eu achava, né, definir esse 15 como um número até grande para a gente começar, e daí a gente vê como que a gente expande. E daí, obviamente, esses custos relacionados à dimensão coletiva e individual, eles vão ser mais equilibrados. Então, por enquanto, a gente tem um custo alto para uma dimensão coletiva um pouco maior, e para individual,
menor. Mas daí, se a gente, lógico, atender mais casas, a gente vai ter um custo por unidade menor. Bom, enfim, acho que ficou meio confuso, mas assim, quanto mais pessoas a gente atender, mais eficiência a gente vai trazer à proposta. A ideia é essa. E daí, então, os desafios, né, que a gente deu uma parada, seria exatamente dessa articulação interinstitucional e autorização legal para execução da proposta. Então, teria alguns órgãos a serem consultados, né, e até ver a possibilidade de entrar como parceiros da proposta, para principalmente a CAESA, né, que seria a responsabilidade, se for ver, né, de abastecimento da água é da CAESA, e também algumas outras secretarias, né, principalmente a questão da autorização legal para fazer uma intervenção em área de ressaca, que foi um aspecto que aconteceu durante a execução da proposta, e que a gente achou que é importante a gente ter, pelo menos, algum documento, enfim, uma autorização que, para a gente não ter problema, né, em relação a isso, porque é uma proposta também, ainda que seja de caráter emergencial, ela é muito responsável do ponto de vista, né, da legislação e do envolvimento também das instituições, e principalmente dos moradores, né, exatamente também para a gente não começar a fazer alguma coisa e também ser depois, talvez criminalizado, enfim, de alguma maneira, por estar fazendo uma coisa irregular. E daí, enfim, tem aqui alguns apontamentos, é lógico que precisa, né, quando a gente começa a trabalhar, a gente vê que o problema, obviamente, a gente já sabe, mas a gente constata, tem dados de que o problema é bem maior, então precisa, por exemplo, reformar a ponte, a madeira já está apodrecida, né, tem muito lixo jogado, precisa ser feita uma limpeza, e, enfim, tem várias coisas que podem ser melhoradas e conjugadas. A gente pensou aqui também isso ao longo do tempo, isso também totalmente em aberto, nada definido, e aqui os nomes dos principais envolvidos aqui na proposta, que foram para campo, que desenharam, enfim, que ajudaram a construir, em especial aqui a Dila e a Alzira, que não aparecem aqui em nenhum momento, não estão com os rostos aqui, mas elas estão por trás disso tudo também, né, a dona Carmen e Zan, obviamente sem eles, e a Nathalie, que foi um apoio essencial no campo, né, além dos alunos aqui envolvidos, que estão aqui na live, está desligada a câmera, mas a Mina e o Paulo, e eu aqui. Então, eu vou encerrar a minha parte, e quero passar a palavra para a dona Carmen agora, e queria pedir, então, que a dona Carmen começasse se apresentando, e a gente pode tirar dúvidas e conversar melhor na segunda rodada, tá bom? Obrigada. Bem, boa tarde. Estão me ouvindo aí? Oi? Sim, Oi. dona Carmen, estamos ouvindo. Tá. Bem, boa tarde. Eu sou a Carmen Duarte, sou presidente aqui do Centro de Atividades Sociais da Periferia, o CASP, aqui no Congoz. Eu, Izan, né? E eu queria agradecer a você, professora Melissa, os participantes, né, todos que estão participando hoje nessa live, quem está assistindo, né, que é muito importante essa live para a gente, né, para o nosso trabalho aqui. Nós já estamos trabalhando nesse contexto da pandemia desde o início, né, esse trabalho, com esse projeto dos lavatórios, assim, vai contemplar o nosso trabalho melhor, né, porque sabemos que esse projeto ele é muito importante nessa época aqui, nesse contexto de pandemia, devido à higienização que é preciso, né, e a nossa área, que ela é muito desassistida pelo poder público, né, é uma área carente de tudo. As pessoas não têm acesso a uma água de qualidade, uma energia de qualidade, então são vários fatores, e que a gente fosse falar aqui, a gente ia perder muito tempo, né, mas muitas pessoas já sabem como é que é essa nossa área,
né, que é desassistida pelo poder público, que não é só o Congonhas, eu acho que tem muitas áreas em Macapá que estão nesse sentido aí, né, e o nosso trabalho, graças à professora Melissa, que já fazia parte com a gente no projeto de extensão de reforma do CASP, e a gente já tinha esse estreitamento, essa parceria aí. Então, esse projeto do lavatório já nasceu dessa nossa parceria, desse conhecimento, desse trabalho que estamos desenvolvendo junto, e que fomos obrigados a parar, né, por conta da pandemia, e iniciamos o nosso trabalho de campanha de arrecadar alimento, para ajudar essas pessoas vulneráveis aí na pandemia, né. E graças a esse trabalho aí, a gente pôde identificar mais essa necessidade das famílias, né, que é esse acesso à água para a higienização das famílias, né. Visitamos várias casas, e aí a gente concluiu realmente que é muito importante, esses lavatórios, vai ajudar muito, porque já imagine uma família, mesmo que ela seja pequena, mas quando a pessoa não tem a água, ela é essencial para a nossa vida, né, em todos os sentidos. Então, imagine uma casa sem uma torneira, ou apenas com uma torneira que seja para fazer tudo. E, além disso, a falta de água, né, que existe, né, muitas vezes a pessoa fica até à noite esperando a água cair para poder aparar um pouquinho de água, né. Então, imagine uma família nessa pandemia aí, com isolamento social, sem água em casa, e criança, né. Então, já não existe isolamento, porque as casas são muito próximas uma das outras, são muito pequenas, todo mundo junto, não tem espaço, né, não tem distanciamento das pessoas, e tudo isso complica muito. E então, quando nós fizemos a visita, a gente viu que é de suma importância esse projeto dos lavatórios, né? Constatamos, desculpa, a necessidade realmente da gente estar investindo nesse projeto, porque ele vai ajudar muitas as famílias, porque o nosso trabalho aqui também não é só distribuir a cesta, sabemos que isso é uma parte só do nosso trabalho, mas aí a gente trabalha em todas as frentes, né? A violência doméstica, tudo que influi, né, nessa pandemia, que trouxe mais a fundo, que agora intensificou mais as coisas, que já tinha alguns problemas, mas por conta da pandemia esses problemas começaram a aparecer mais fortes, né, e a gente nesse trabalho, a gente começou a identificar mais coisas que a gente ainda não tinha visto antes, né. Então, esse grande trabalho que nós estamos fazendo aqui, eu digo grande porque nós somos um projeto pequeno, sem estrutura, mas nós estamos fazendo um trabalho que era para o governo estar fazendo, e que eu e Zan, aqui a gente se desdobra para poder dar conta de tantas necessidades que a gente tem que atender no nosso bairro, na nossa comunidade, que é desassistida, e que muitas vezes, a gente que tem que tomar certas providências, porque não tem para onde a gente correr. E aí a gente tem que se fazer de várias coisas para a gente poder atender a necessidade, que é nossa, né, porque fazemos parte, moramos aqui, estamos juntos nesse sofrimento de tudo isso, de água, de qualidade, de energia, a nossa rua, que não é asfaltada, a ponte, que é toda quebrada. Então, são muitos os problemas nossos aqui. Então, esse projeto do lavatório seria mais uma ajuda, né? E eu gostaria, assim, de pedir para as pessoas que estão assistindo, né, os empresários, as pessoas que possam nos ajudar nesse projeto. Ele, com certeza, vai ajudar a diminuir,
né, a proliferação desse vírus e de outras doenças, de gripes, de diarreia, de muitas coisas, e as UBSs vivem lotadas por conta dessas necessidades que a gente tem aqui na nossa comunidade. É muito lixo, a água muito suja, e a gente sabe que tudo isso promove doença, né? E não saúde. Então, são essas necessidades que a gente tem aqui e que a gente não tem uma ajuda, né, para melhorar essa situação. E essa live de hoje, eu espero que muitas pessoas estejam assistindo a gente, que se comovam com essa necessidade que nós temos, principalmente nas áreas de ressaca, nessas áreas de ponte, que não tem não é assistida, né? E assim, por conta da nossa parceria que a gente já tinha, eu acho assim muito importante o papel da universidade, né? Quando a gente começou aqui, a gente estava sozinho, mas a gente começou a conhecer pessoas de lá, o Izan, que já fazia parte lá, né, fazia faculdade, Izan, e aí começou também a trazer essas pessoas, vocês da universidade, e a gente começou esse trabalho aqui. Então, antes eu imaginava que a universidade ficava só lá, e não saía para ir para os bairros. Então, a universidade começou a fazer a parceria com a gente, surgiu os projetos, e a gente, graças a essas parcerias, a gente tem evoluído bastante o nosso trabalho por conta dessa ajuda de vocês, da universidade, dos alunos, né, dos professores que estão vindo, que são 2 projetos de extensão que a gente tem, né, o de reforço escolar, que estava atendendo, que a gente teve que parar por conta da pandemia, e o projeto também de extensão de reforma do CASP, né? Aqui a nossa estrutura é muito precária. Mais 2 minutos. Então, nesses 2 minutos aí, eu gostaria de agradecer muito, né? A boa vontade, a dedicação de vocês, de vir para cá para nos ajudar nessa situação aqui que a gente se encontra no bairro dos Congós, né? E que as pessoas que estejam assistindo essa live, que eles pudessem vir nos ajudar, né, doar mais para a gente, fazer doação para a gente, porque o nosso trabalho aqui é grande. E as pessoas podem vir até no nosso endereço aqui, conhecer o CASP, porque de perto é que a gente vai ver as necessidades. E a gente está aqui para qualquer dúvida, para esclarecer qualquer coisa que as pessoas estejam em dúvida, eu quero saber sobre o projeto, né? Então, a gente está aqui pronto para receber vocês, quem quiser vir conhecer aqui o projeto e nos ajudar, que esse projeto é muito importante, gente, muito importante mesmo. E agradecer à professora Melissa pela dedicação, pelo trabalho que está tendo, né, de vir para cá para ajudar a nossa comunidade. Ok? Vocês terminam o meu minuto. Obrigada, dona Carmen. Eu queria, né, passar a palavra agora para o Izan, fazer alguns comentários, fica à vontade, Izan. Primeiramente, boa tarde a todos, a todas. Primeiramente, queria começar dando os parabéns, né, para a professora Melissa aí, que tem um trabalho diferenciado aí dentro da universidade e fora da universidade. A gente sabe que o volume de pessoas aí que são da universidade, que se interessam em fazer um trabalho como esse, onde vai melhorar a vida das pessoas, né? A gente sabe que é muito difícil encontrar pessoas com esse interesse, né, que é o interesse público. A gente aqui, a gente pensa assim aqui, Melissa, que essa pandemia, ela trouxe, né, à tona situações aí de vulnerabilidade que a população já sofria, né, e que estavam, tipo, acostumados, né, estavam acostumados já a essa situação, o abandono do poder público. E a gente está fazendo isso, né,
como a dona Carmen falou, a gente está fazendo coisa que o governo não está fazendo, que ninguém está fazendo, que quem está fazendo é a própria comunidade, né, em parceria aí com instituições, com professores, né, com diversas frentes aí também de outras lutas. E essa a gente já tinha conversado, né, outras vezes com relação à importância aí da implantação dos lavatórios, porque se a gente for parar para fazer uma pesquisa, Macapá toda, nós somos os únicos que estão, né, colocando um projeto como esse aí, né, de uma maneira assim que está sendo bem trabalhada, que é assim, o governo quando faz alguma coisa ele faz sem consultar, e a gente está consultando, né, então, a gente chega, conversa, chama para participar da live, né, tem a questão da consultação que a gente trabalha aqui, questão das faixas. Então, assim, tudo isso é uma maneira de trazer a comunidade para participar, porque é um trabalho comunitário, né? Não é um trabalho que vem uma empresa de fora e chega aqui e vai fazer do jeito que acha que tem que ser feito, né? Não leva em consideração a realidade que a gente vive aqui na comunidade. Então, assim, essa implantação dos lavatórios, né, acredito que vai facilitar muito, né, nesse enfrentamento aí contra a Covid, né, mesmo sabendo que a gente vive numa situação aqui bem precária, né, e muitas das vezes a gente percebe que as pessoas já estão assim meio que acomodadas, né, que é desse jeito, que todo o tempo foi assim, e a gente sabe que é uma situação que vem se perpetuando, né, e que uma hora ou outra, né, isso aí a gente precisava, né, a gente vai precisar dar um basta. Eu acho que isso é um grande passo que a gente está fazendo aí, né, coisa que a dona Carmen falou, nosso trabalho não é de, de entregar cesta básica, né, não é só isso, então envolve muita coisa, envolve uma questão de uma busca de qualidade de vida, né, não só na questão da estrutura, mas na questão política também, né, uma questão política que a gente sempre trabalha aqui, que é a questão da conscientização, a questão, né, da gente ter a consciência do lugar onde a gente vive, né, consciência de classe, consciência política, e, e esse projeto que a gente está fazendo é um projeto muito ousado. Já tinha conversado muitas vezes já com a Melissa com relação a esse meu comentário, né, com relação ao projeto. É um projeto muito ousado. A gente vê em Macapá toda não tem uma proposta como essa, de implantar. Assim, só poderia ser ideia da professora Melissa mesmo, né? Tinha que ser, mano. Tem galera que a gente conhece da Unifap aí, principalmente. Tem outras pessoas que não são da Unifap, assim, também, que a gente vê como que são referência, né? A professora Melissa é uma referência. Quando a gente comenta aqui, né, sobre o CASP, os parceiros, tudo, o nome da Melissa já é doce na nossa boca. Melissa, a Dila, a Alzira, então tem uma galera, professor Davi, professora Lília. Então, assim, por mais que a gente já ouviu várias vezes de vocês, assim, que a gente é uma peça fundamental, importante aqui para esse trabalho, né, porque nós somos da comunidade, liderança, mas acho que sem essa força, sem essas propostas aí, sem essa parceria, acredito que a gente não conseguiria chegar tão longe, né, como a gente já vem chegado, né, nesses momentos aí da pandemia. Que a gente até estava comentando há um tempo desse, né? A gente sempre comenta que o CASP, ele, antes mesmo da pandemia, ele já vinha trabalhando todas essas questões sociais, questões econômicas, que a gente não quer trabalhar doando cesta. A gente quer dar a vara e ensinar a pescar, né? A gente tem já um trabalho aí antes da pandemia já de fazer a reforma do CASP, né, de conseguir a revitalização da passarela, né, a pavimentação da nossa rua. Então, essa luta a gente sabe que não é de hoje, já tem, né, a gente já vem trabalhando isso há muito tempo. Acredito que essa questão da pandemia aí, né, esse vírus aí só veio mesmo para tirar um pouco a gente da nossa área de cômodo, né? A gente tá, assim, às vezes
outras atividades, mas essa atividade aí que hoje a gente tá trabalhando é uma atividade que a gente sabe que é uma atividade fundamental, né? Que muitas das vezes a gente deixa de lado e aí vai trabalhando outras coisas, mas a questão fundamental é algo que a gente precisava de alguma coisa. A gente, né, não queria que fosse desse jeito, né? Diante dessa crise aí humanitária, uma crise sanitária, né, que a gente está vivendo. E o Brasil todo está conhecendo, né? O Amapá, de alguma forma, assim, nem que seja bem pouquinho, mas está conhecendo, já passou nos jornais, a gente cansa de fazer live, né, espalhar esses materiais na mídia aí para contar como é que é a situação aqui. E assim, a gente sabe que a gente não tem apoio público, né, do poder público. O apoio que a gente tem são de pessoas como, né, como a professora Melissa, né, os empresários. Inclusive, eu conversando com a Alzira esses dias aí, e a gente tava falando sobre essa live, né? Ó, vai ter a live, né? Vamos lá para fortalecer, vamos divulgar para a galera aí, né, participar, saber o que a gente tá fazendo. E aí, conversando com a Alzira, a gente acabou pensando no Robertinho. O Robertinho, ele trabalha com a Caritas, né? Ele tem um trabalho com a Caritas, e a Caritas tem um grande poder de arrecadação, né? Então, eles conseguem recurso, eles conseguem, né, esse investimento aí, e eu estou apostando muito que a gente vai, né, conseguir essa parceria com o Robertinho aí da Caritas, para a gente conseguir fazer essa implantação dos lavatórios. Eu acredito que vai ser dessa forma que a gente vai conseguir, né, implantar. Não vai ser prefeito, não vai ser governador, não vai ser, né, ninguém, vai ser tudo mesmo através de doação, né? Trabalho comunitário, doação e nessa pegada, né? De sensibilização aí dos empresários, sensibilização de entidades, acesso a editais, né? A editais aí para a gente conseguir acessar recursos. É isso. Primeiramente, né? Deixar esse parabéns aí para a professora Melissa aí, que essa guerreira aí que até ela parece, né? Parece o Severino, igual nós. Aqui que a gente é advogado, é defensor, é líder comunitário, limpa a chão e tudo. E a Melissa é a mesma coisa. A Melissa, no dia desse aqui, a gente pegou ela pra boia. Bora entregar a cesta básica. Lá vai a Melissa entrar nesses becos, nessas pontes aí. Eu não tenho frescura com a Melissa entra mesmo. Acho que ela até gosta, assim, né, de estar no meio do povão, de estar nessa pegada aí acho que ela se sente, né? Sente parte aí dessas comunidades aí com a qual a gente trabalha. Restam 2 minutos. Não, já acabei já. Você não vou ficar falando da Melissa aqui, dos parceiros, do pessoal todo aqui, mano. É muita coisa para falar. A gente, né, tenta resumir aqui, mas é isso. Tá, muito bem. Obrigada, Isan. Obrigada pelos elogios. Na verdade, quem está de parabéns são vocês, né? E eu queria, na verdade, expressar toda a minha contentação, minha satisfação em poder trabalhar com vocês, ter essa oportunidade de promover isso dentro da Unifap também, que a gente sabe qual é a dificuldade também de fazer projetos, né, de uma maneira geral, de extensão, vinculados aí à comunidade, às demandas da comunidade. E eu acho que desde 2016, quando a gente abriu, né, o projeto de extensão, a gente começou, a gente bateu a cabeça, né, algumas vezes, e, de fato, a gente, nesse momento, né, nessa fase CASP, que a gente chamou de fase CASP, a gente entrou com um método, né, de fato, que era o que a gente queria logo de início, mas a gente não conhecia ninguém, né, mesmo porque era um monte de professor de fora, que não conheciam direito Macapá. Então, como que a gente também começa um projeto de extensão já afinado, assim, com a comunidade? Então, demorou um tempo até para a gente se colocar dentro da Unifap, conhecer também os professores, que foi quem possibilitou conhecer vocês, que foi o professor Davi, que, né, Dona Carmen bem lembrou, que começou primeiro esse projeto do reforço escolar aí com vocês e que acabou chamando a gente
para contribuir também a partir do projeto de reforma para melhorar, né, o trabalho de vocês, que vocês já desempenhavam antes, e melhorar, consequentemente, também a residência de Dona Carmen. Então, eu que me sinto lisonjeada, assim, de ter essa possibilidade de trabalhar com vocês, de aprender com vocês, porque tem muitas coisas, obviamente, que a gente não sabe, não conhece, que é de outra realidade, e que só esse cotidiano, de fato, que vai permitir. Então, acho que, né, o Izan também comentou um pouco sobre essa questão ele não mencionou desse jeito, né, Izan, mas é o que a gente chamaria de projeto participativo, que, de fato, não é um projeto para vocês, né, é um projeto com vocês, principalmente isso. Então, o que interessa, principalmente, óbvio que é ter um resultado, mas é exatamente esse processo, e é um processo que vai permitir o fortalecimento de novos arranjos, né, novas redes, novas conexões, que de fato que eu acho que agora é um momento importante que a gente está vivendo, é um momento muito dolorido, sofrido para muita gente, né, que tem perdido os familiares e amigos aí por conta do vírus, mas é um momento que eu tenho visto também de muito fortalecimento, né, dessas organizações sociais, assim como vocês, né, então eu que estou, né, junto, mas estou de fora do CASP, assim, e vejo como que a atuação do CASP também cresceu muito nesse contexto da pandemia, né, então agora vocês não estão atuando só junto ao Congó, vocês estão quase que dando uma assistência, assim, de como organizar a periferia de Macapá, né, pelo que eu vejo, do que a gente tem conversado, né, seja nessa dinâmica, né, nesse momento de entrega de cesta básica, seja mesmo de organizar um outro ponto de apoio em outro bairro, como que essas outras associações, ou outros centros também poderiam ajudar o seu próprio bairro, e é esse trabalho que vocês têm feito agora. Né? Então, eu vejo que, de fato, tem muita, assim, é muito promissor tudo isso que a gente está vivenciando hoje. Fico muito feliz. A gente tinha organizado agora um momento de perguntas, né? E eu acho que não teve nenhuma pergunta, é isso, Mina e Paulo, do Facebook? E daí eu acho que os alunos organizaram algumas questões só para a gente também não ficar assim, ou talvez abordar pontos que a gente não tenha comentado, né, durante a apresentação, que seja interessante aprofundar. Tá, então, peraí, tem várias perguntas aqui, eu vou começar lendo os textos que os alunos estão me enviando. Então, qual é o motivo que levou a TAU a desenvolver esse projeto? Esse daqui eu posso responder, acho que a dona Carmen também pode complementar, né, se ela quiser. Qual o custo da obra? Também. Qual a importância do projeto de extensão na comunidade? Daí eu acho que isso a dona Carmen e o Isa podem responder, né? Qual o impacto do projeto na comunidade? Qual a importância do projeto para a população para o enfrentamento da pandemia? Tá, é a mesma pergunta, né? É isso? E o que são os lavatórios coletivos? Tá? E a proposta de projeto também tem o caráter de levantar discussões a respeito do direito ao saneamento? Tá. Então, tem várias perguntas aqui. Eu vou, na verdade, pedir para a dona Carmen e o Izan responder essa sobre o impacto do projeto, qual é a relevância do projeto, né, qual é a importância do projeto na comunidade, enquanto eu organizo aqui a resposta das outras. Pode ser? Pode ser, dona Carmen e Izan? Vocês começam respondendo? Beleza. Tem que abrir, Izan, o microfone. Tá. Assim, Melissa, o impacto que o projeto dos lavatórios tem aqui na comunidade, assim, só para a gente já ter uma dimensão, assim, né, fazer uma pequena introdução, assim, de
da importância, assim, do nosso trabalho aqui. A gente comentou um dia desse aqui, a dona Carmen estava comentando com a gente um dia desse, que a nossa rua não tem nenhum caso de óbito, né? Diferente de algumas outras ruas. Nenhum caso grave também. Nenhum caso grave também, né? Não tem, apesar de que há muita aglomeração, as crianças saem para a rua para brincar, né? Os vizinhos marcam aí uma resenha aqui, uma resenha ali, né? Aí um vizinho já, né, se junta aqui, né? Às vezes recebe uma pessoa de fora, mas ainda assim o nosso trabalho aqui tem um impacto assim muito positivo, porque por mais que até mesmo tem gente que já me chamou aqui, né, e falou assim, não adianta vocês colocarem faixa, né, com frases aí para pedir para o pessoal ficar em casa, para conscientizar, porque o povo não vai adiantar. Aí eu peguei e disse assim, eu falei, não, mas a gente sabe que não, né, mas aí se a gente não tentar, aí que a gente vai estar fadado a uma situação assim que pode vir a ficar mais grave do que já está, né? Então, assim, a gente acha que mesmo que a gente não tenha casos graves, né, de pessoas doentes aí por conta da Covid, a gente já está saindo prejudicado, né? Saindo prejudicado porque a maioria, quase praticamente todas as pessoas daqui da comunidade são trabalhadores autônomos e trabalhadores do comércio, né? Então, muitas pessoas foram demitidas dos seus empregos por conta da crise da pandemia. Os trabalhadores autônomos não podem mais sair e são pessoas que tipo só comem se saírem para trabalhar. E nesse momento estão, né, dependendo aí dessa doação de cesta básica, infelizmente. Então, só para a gente tirar por base, esse trabalho que a gente faz aqui, ele já tem um impacto muito grande. Tem um impacto muito grande, porque as pessoas veem o movimento, querendo ou não, aqui na rua, só não anda de máscara se não quiser, porque todo mundo aqui tem máscara. Todo mundo tem álcool em gel, todo mundo tem, né, tá com cesta básica, todo mundo tem nas suas casas kit de higiene, então não tem uma casa aqui que vá reclamar. Se estiver reclamando, tá reclamando de barriga cheia. Que todo mundo já ganhou, a gente já está só na repitota agora dessas ações. E aí, partindo agora para a parte do impacto dos lavatórios, é algo revolucionário. A gente já tinha conversado uma outra vez, né, Melissa? É algo revolucionário, porque fazer esse básico que a gente está buscando fazer, ele vai impactar diretamente na questão da higienização, porque a questão é, por que o povo não lava a mão? É porque ele é mal educado? Por que o povo não tem uma higienização mais, né, mais acentuada? Será que é porque o povo não quer tomar banho? Não, é porque não tem estrutura, não tem condições, né? Então, assim, a gente levar essa condição para as casas é a gente garantir, né, que a nossa rua, que esses moradores, eles não sejam atingidos, aí não sejam as próximas vítimas, os próximos, né, a entrarem para o registro de óbito. Então, o impacto é esse, né? É a garantia da sobrevivência, é a garantia da manutenção aí da vida, manutenção aí da comunidade aí que tem filho para criar, que tem, né, tem toda uma história de vida, tem todo um contexto aí histórico aí que cada um aqui conhece a sua história. Então, fazer isso né, se resume em questão de salvar a vida, né? E quando a gente fala em salvar a vida, a gente fala, né, em pessoas aí que têm uma história, pessoas que têm, né, que têm família, que têm filho, que têm avó. Muitos, infelizmente, por aí afora já perderam, mas que por conta do trabalho do CASP aqui, a nossa rua, né, não se encontra numa situação, né, de casos assim, né, mais sérios, casos, né, já apareceu várias pessoas aqui com suspeita de Covid, mas a gente... Professora, eu vou só fazer assim um resumo, complementar aqui a fala do Izan, como essa campanha tem sido positiva para o CASP, para nós, né, para a nossa comunidade, na verdade.
eu fazendo um pequeno resumo aqui da nossa campanha, que iniciou dia 23, mais ou menos, de março, então nós estamos aí mais ou menos com 2 meses, né, de campanha, e apesar que a gente iniciou essa campanha, muito sendo, assim, sem a noção de quanto a gente ia poder conseguir ajudar as pessoas, né, e, na verdade, a gente tinha feito essa campanha para ajudar apenas as mães, a nossa ponte somente, aqui a nossa rua, né, e, na verdade, a gente foi tão positivo para a gente essa campanha, e eu vou dizer alguns resumos aqui do quanto a gente já conseguiu, né, um resumo de mais ou menos, a gente já conseguiu distribuir 493 cesta básica, não só para a nossa rua, na nossa rua nós já vamos, já a terceira vez, né, e já distribuímos mais de 150 cesta básica para fora da nossa rua, para outras ruas do bairro, para outros lugares, e também para outros projetos, né, que a gente também já distribuiu. A gente conseguiu doações, né, parcerias, e aí, junto da CUFA, a gente conseguiu ajudar 250 mães, né, com o valor de R$ 120, e a gente fez uma conta aqui, 250 mães de duas vezes, 120, 120, a gente conseguiu colocar no bairro dos Congós, na comunidade, R$ 60 mil em dinheiro que essas mães ainda estão recebendo, elas vão receber ainda, né, mas por conta da primeira parte, que foi 100 mães, dava R$ 24 mil que essas mães compraram na nossa comunidade, distribuíram no comércio, né. E o nosso projeto é um projeto pequeno, a gente trabalha muito sem estrutura, a gente não tem um computador bom, a gente tá, assim, tem precárias em condições daqui do nosso projeto, mas mesmo assim, a gente já distribuiu tudo isso aí, a gente não viu falar naquele benefício do Estado, que ia dar não sei o que, a gente não vê uma mãe, 250 mães que ajudamos, nenhuma dessas mães foi contemplada com esse benefício do governo, né? E aí foi feita uma parceria com a CUFA do Rio de Janeiro, e aqui a gente tem, olha, no total de máscara de lá e daqui do Amapá, a gente conseguiu um valor de 5.489 máscaras, que a gente ainda está distribuindo para o povo aqui, para a nossa comunidade. Doadas pela Riachuelo, né? Doada pela Riachuelo e pela álcool em gel, que foi pelo Instituto do Boticário, a gente recebeu 15 mil, mais 120 da L'Oréal. Isso aqui é um resumo para a nossa comunidade, que a gente ainda está na pandemia e a gente ainda está trabalhando e distribuindo tudo isso daí, né? Então, tem muitas outras coisas que a gente conseguiu ajudar as crianças, as grávidas, né? E aí a gente ainda tem, aí conseguimos 100 cesta básica, foi sábado, né? Mais 100 kits de higiene. Então, isso a gente já vai começar essa semana a distribuir. Então, esses pontos são os pontos positivos, assim, da nossa campanha, e que a gente imaginava que a gente ia conseguir só umas pequenas cestas básicas para ajudar no início da campanha a nossa comunidade, aqui, a nossa ponte, né? A gente nem pensava que a gente ia conseguir distribuir para outras avenidas do bairro, né? E então, eu fiz questão de falar isso aqui, porque é um pequeno resumo aqui que a gente fez, quanto a gente já conseguiu ajudar a nossa comunidade. E mais esse projeto aí dos lavatórios, com certeza, na nossa rua não teve nenhum caso, até agora, graças a Deus, não caso grave, na nossa rua nós não temos, né? Todo foi, assim, um caso mais leve, né? Um caso mais simples. Graças a Deus, até agora, foi positivo para a gente, está sendo positivo essa campanha. Era isso. Respondido. Sim, eu ia comentar isso, que, na verdade, o fato de ter poucos casos graves é indício, né, que a campanha do CASP está
fazendo efeito, né? Porque se não houvesse essa campanha maciça, né, de comunicação, de distribuição, mesmo de movimentação aí na rua, que vocês promovem, né, uma movimentação com a distância que a gente precisa, né, seguir, recomendada, talvez os vizinhos também não levassem isso em consideração e não se cuidassem, né? Então, eu vejo, de fato, que a gente consegue aferir pelo fato o impacto disso no bairro a partir do número de casos confirmados graves, né, que, lógico, que vai se desenvolver em cada pessoa de uma maneira, mas que a incidência tem sido muito baixa, né, tanto que eu sempre pergunto para a dona Carmen, né, dona Carmen, mas e aí, como que tá os casos aqui, conhece alguém, como que tá, e assim, muito recentemente só que a senhora foi me dizer que tinha um ou outro caso, né, mas, assim, por algumas semanas ficou 100 casos que vocês mesmos até, né, desconheciam. Então, é isso, né, assim, de fato, é uma campanha muito importante, e eu, assim, daí, pegando o gancho agora para começar a responder, eu defini 3 perguntas aqui, que seriam mais ou menos vinculadas e que tem a ver com essa atuação do CASP. A primeira é exatamente qual é esse motivo aqui, que motivou, né, o projeto de extensão a fazer a proposta, apresentar a proposta, o que são lavatórios coletivos e se o projeto também tinha o intuito de levantar discussões sobre o saneamento. Então, vamos lá. A primeira, que é sobre esse motivo, eu acho que, na verdade, vem de pensar como o arquiteto, né, pensando no nosso lugar ali, como um projeto de extensão, junto com um centro comunitário que começou a atuar muito fortemente no bairro, né, diante do contexto da pandemia, como que, então, o arquiteto poderia também contribuir nesse sentido? Obviamente que a gente também pode contribuir doando cesta, indo lá, fazendo trabalho voluntário, fazendo essa divulgação, coisa que a gente já tem feito, mas, assim, como que o nosso conhecimento também técnico poderia contribuir nesse aspecto, né, de melhorar a condição de vida, que daí, né, pegando o gancho também do que o Isa já falou, a pandemia veio mostrar as condições precárias, né, a nossa desigualdade social de uma maneira muito cruel, assim, que talvez as pessoas também estavam, né, na ideia dele, estavam acomodadas já, assim, cansadas, talvez, desse descaso do poder público, mas que a gente vê, de fato, e está externalizando, né, está dando publicidade a essas precárias condições, então, que grande parte da população de Macapá vive. E daí, então, eu acho que veio nesse sentido de pensar como que o arquiteto, com o nosso conhecimento, poderia ajudar, já sabendo que essas condições são precárias, que poderia, né, os alunos são muito criativos, e então, de pensar propostas, né, como que poderia ter uma solução que aliasse isso também a um baixo custo, a uma fácil execução, diante de um contexto, né, de área de ressaca, que é aquela condição da água, uma condição nossa, né, que não é de importar nenhuma outra solução de outras áreas, ainda que a gente tenha muitas referências de projeto, isso aí é importante, mas a gente sempre também tem que pensar qual que é a nossa realidade aqui, como que a gente vislumbra uma solução para a nossa realidade. E daí, eu vou entrar na pergunta sobre o saneamento, que sim, acho que ela toca profundamente, também a gente fez uma divulgação para os alunos da disciplina de saneamento, né, que eu ministro na Unifap, os alunos do curso de arquitetura, que sim, toca profundamente a questão do saneamento, ainda que venha a apresentar uma proposta apenas inicialmente da água e depois a gente faz uma proposta, pelo menos de um protótipo para esgotamento, né? Porque, então, a gente precisa lembrar, o saneamento no Brasil, o que é conhecido como saneamento básico, ele já faz um tempo que ele não é só a rede de água e a rede de esgoto, né? Então, a gente tem, além da rede de água, além da rede de esgoto, a gente também tem outros 2 sistemas que são extremamente importantes, que fazem parte do saneamento básico, que é a drenagem de águas pluviais ou de água de chuva, né? Então, quando chove,
como que essa água escoa na cidade, para onde que ela corre. Então, essa infraestrutura toda de drenagem, ela faz parte do saneamento básico, e o manejo de resíduos sólidos, né, que então, popularmente, que é o lixo, né, e daí a gente tem toda uma política por trás em relação a resíduos sólidos, também de pensar a extinção, né, dos lixões. A gente já tem vários passos em andamento aqui no estado do Amapá, então, de transformação do aterro, que é um aterro controlado hoje para um aterro sanitário, de fato. Tem muitas coisas a serem avançadas, porque não tem uma coleta seletiva implantada, né? Então, e a gente também vê ainda muito lixo sendo jogado, muitas lixeiras viciadas na cidade inteira. Então, esses 4 aspectos compõem o saneamento básico, né? Não é só água e esgoto. A proposta, ela se pautou nesse caráter emergencial mesmo, no contexto da pandemia. Mas é óbvio que a gente tem possibilidade de trabalhar nesses outros eixos, né, incorporando todas as dimensões do saneamento, porque, de fato, a ideia é melhorar a condição de vida das famílias. E daí, o que seriam lavatórios coletivos, né? A ideia, ela partiu exatamente dessa verificação inicial do cadastro. Então, né, como eu comentei, a gente começou a perceber nas ligações, né, só para lembrar, a gente fez os cadastros, né, a Dila, eu e outros voluntários do CASP, a gente fez o cadastro por telefone, a maioria deles, e alguns cadastros foi a própria equipe do CASP que fez lá no CASP. Esse cadastro está sendo todo feito online agora, né, para a gente ter uma base mais rápida, assim, para fazer a busca, mas a gente fez isso por telefone. Então, nas ligações telefônicas, pelo menos que eu fiz, quando tinha essa pergunta, eu perguntava mais como que era a dinâmica, né, como que era para fazer a limpeza, como que lavava a roupa, enfim, diante também desse contexto da pandemia, para como que a gente poderia pensar. Então, ela parte dessa constatação de que as casas não dispunham de muitos pontos de acesso à água, para a própria higiene, né, e que então a gente também sabe, até, né, pelo convívio e tal, que a Rua do CASP, ela é de terra, a gente agora está no final do inverno amazônico, que é quando chove muito, né, aqui, e então as chuvas estão mais espaçadas, assim, mas ainda chove, tem chovido, e daí a rua de terra, né, o lamba na sandália, enfim, também tinha essa preocupação de, nossa, assim, a questão do saneamento, de fato, ela é essencial, né, primordial para, de fato, conseguir que as pessoas consigam se higienizar, né, para se prevenir do vírus. Então, os lavatórios coletivos foram pensados inicialmente como essa primeira higiene ao entrar na ponte, né, e que então o morador poderia ali já lavar a mão, talvez até passar uma água na sandália que tivesse suja de barro, e inicialmente ela tinha sido pensada de uma maneira muito, muito simples, que era, de fato, só instalar uma torneira. E daí ontem, na verdade, fazendo uma leitura de um texto de uma professora, uma tese, na verdade, da professora Verônica Luna, deixa eu ver aqui, Verônica Luna, professora da Unifap, ela defendeu uma tese em 2019 sobre, chama Um Cais que Abriga Histórias de Vida, Homens e Máquinas Construindo o Social na Cidade de Macapá. E daí, nessa tese, tem, né, várias coisas, assim, mas ela vai falar sobre as transformações, num ponto, as transformações que foram promovidas pelo governo de Janari Nunes, né, que foi o primeiro governo na época do território federal, nos anos 40. E daí, ela traz uma foto na tese dela, que é referência a um blog, tem um blog muito famoso aqui em Macapá, que chama Porta Retrato, AP Blogspot, e que, então, a gente vai resgatar isso de que houve, no momento do Janari Nunes, a instalação já de pontos coletivos de acesso à água, né, na região central da cidade, e que daí, assim, olha só quanto tempo isso ocorreu, eu vou até compartilhar aqui a foto para vocês, espera aí, né, entrando no site, a gente, do blog,
Daí, então, isso lendo a tese, a gente descobriu que isso aconteceu, e daí a gente foi lá na fonte que ela comentou para trazer isso para vocês. Então, eu vou até compartilhar aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a página. Deixa eu ver. É isso, vocês estão vendo? Então, olha, essa página aqui, Porta-Retrato, AP Blogspot, do João Lázaro, né? Tem a informação dele aqui. Bom, no vídeo vai ficar gravado, vocês podem acessar depois, mas ele traz, um memorialista, assim, tem várias fotos antigas de Macapá, e daí traz uma mulher colhendo água aqui numa bica, né, pública, da Macapá de outrora, que é dessa época dos anos 40, da época do governo do Janari, isso na região central da cidade, área próxima ao Palácio do Governador. Então, isso foi desmontado, hoje a gente descobriu também, talvez exista um ponto ainda, que um dos alunos trouxe, o Paulo trouxe uma foto, eu não sei se o Paulo consegue compartilhar aqui com a gente a foto dele, que é um remanescente dessa estrutura até hoje, que talvez tenha ficado lá, e assim, que serve de vestígio dessa história do saneamento aqui também, né? Então, o governo Janari, ele implementou isso quando não tinha rede, né? E é um pouco mesmo pensamento, assim, na ausência de uma rede de pontos de acesso, a gente tem que fazer algum ponto que seja coletivo, e que possibilite, né, agora, nesse momento, mais ainda, quanto mais pontos tiver, melhor, obviamente, para as famílias poderem, né, os moradores fazerem a sua higiene. Então, esse desenho, né, não existe um desenho dessa torneira, tem uma indicação de um ponto de torneira, é lógico que ele pode ser aprimorado, tem experiências, né, do pessoal da residência da UFBA, muito interessantes, com acionamento de pedal, exatamente para evitar que se toque com as mãos, né, o acionamento da torneira, e que daí, então, tem uma contaminação, então você faz tudo por pedal, e que eles estão disponibilizando esse projeto também. E, então, assim, lógico que dá para pensar uma estrutura muito semelhante aqui, em Macapá, no início da ponte, mas, assim, um pouco como que, às vezes, né, tem algumas coisas que a gente parece que dá uns saltos, assim, e a gente volta em alguns pontos, sendo que a nossa própria história, se a gente conhecesse melhor, a gente ia ver que isso já aconteceu em Macapá, e até para a gente foi assim, foi uma descoberta que isso veio ontem, assim, acho que o Paulo já tinha comentado, mas eu não tinha dado a importância disso historicamente na história, né, própria do saneamento em Macapá. Então, eu acho que é isso. Eu não sei se não sei se Dona Carmen e Isa querem comentar alguma coisa. Eu vou desvincular a imagem, tá bom? Acho que o Paulo está querendo mostrar a foto dele. Paulo, você quer mostrar a sua foto, é isso? Não consegui. Ah, tá aparecendo aí? Tá. Tá aparecendo errado, então. Peraí. Esse café é pra a gente tomar no final, acabou no final. Tá, Isa e Dona Carmen querem comentar alguma coisa? Não sei do que eu comentei, assim. Porque eu acho que... eu achei interessante, né, essa preocupação aí na questão dos lavatórios, a gente não usar as mãos, né, para acionar a água, né, usar os pés. Eu vi isso em um lugar só na minha vida, que foi lá no Senac. Eu fiz um curso lá de cozinha, e aí a gente teve lá um momento lá, né, que era fundamental lá, que era aprender a lavar a mão, como lavar a mão, tudo isso. E a importância de se ter esse... inclusive, se a gente conseguir instalar isso aqui, né, com esse pedal, aí eu vou dizer que ninguém mais segura a gente. Mas que pensa em tudo.
porque aqui em Macapá nem banheiro público não tem, mano. Eu dou uma dor de barriga lá no centro. Deus o live. Eu quero fazer um comentário aqui, rapidinho, antes que eu esqueça. Pode fazer, Isa. Tem um amigo meu aí, que ele é amigo do nosso projeto, a gente chama ele de Boca, né? É o nome pelo qual ele atende. O Boca, ele já conseguiu emprestado aqui de uma vizinha nossa uma pia, e ele já fez um mapeamento de como instalar um lavatório logo aqui no início da ponte, logo na subida. Aí ele falando assim, eu não lembro se eu já tinha comentado com ele sobre o projeto, né, de instalação dos lavatórios, mas ele teve essa ideia. Aí eu falei, mano, casou certinho com a ideia que a gente tem aí, que a gente está trabalhando. Inclusive, ele estava hoje de manhã cedo lavando essa pia, foi de uma vizinha nossa, ele pegou emprestado, pediu lá, ela, não, pode pegar, pode levar. Agora ele está atrás do material de encanação, né, material hidráulico. E aí ele quer instalar, assim, eu acho que por conta própria mesmo. No início da ponte. No início da ponte. Não, eu acho que, só para finalizar aqui, né, fazer um comentário, eu acho que, de fato, é uma ideia, a ideia inicial era essa, ela cresceu, entrou para as casas, né, também. Eu acho que nada impede, obviamente, de ter uma iniciativa dessa, talvez até instalar algo nesse sentido na frente do CASP, para não ter essa interferência com a área de ressaca, né, sendo que a área do CASP já, né, é aterrada, é de terra, e não em cima da água, para não ter nenhum tipo de problema nesse sentido. Eu acho que, assim, dá para fazer, sem dúvida. E é que como as coisas, no caso do projeto, ele se complexificou, não ficou só de instalar pontos coletivos, mas também de fazer melhorias dentro das casas, né? E para fazer melhoria dentro das casas, a gente precisa melhorar a rede geral de abastecimento. As coisas ficaram amarradas, né? E acabaram, assim, ficando imobilizadas. Mas, sim, com certeza, eu acho que é super válido tentar fazer um protótipo assim, e eu posso ir atrás do projeto do pessoal da UFBA, desse sistema, do mecanismo de acionamento com pedal, que é muito bacana, eles têm feito experiências muito interessantes numa comunidade lá, em Salvador, se eu não me engano. E, enfim. E daí aqui só o Paulo está compartilhando com a gente essa foto, então, da estrutura, né, a torneira não existe mais, mas do que foi um lavatório coletivo na época do Janari Nunes, né? E daí eu esqueci de trazer, mas eu tinha aqui várias anotações sobre o saneamento, só para a gente ter alguns dados, de fato, que no nosso caso do estado do Amapá, eles são muito alarmantes, assim, né? Um percentual de atendimento. Isso são dados do Sinis, tá? Não são dados do IBGE. Na live que a gente fez com o pessoal da Defensoria, a gente já tinha questionado um pouco como que esses dados são formulados, como que eles são criados, mas, assim, os dados do Sinis, que é do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, ele é informado pela própria empresa, né, pela própria concessionária do serviço, que é, no nosso caso, é a CAESA. Então, ela vai falar sobre o serviço que ela desempenha, que ela atende. Então, existe um percentual de atendimento da rede, né, no caso da CAESA, de 39%. Então, não quer dizer que 51%, né, 61% está sem água. Quer dizer que existe poço, pode ser que alguns estejam sem água de fato, sem abastecimento de água, mas a maior parte das casas são por poço, né? Isso no estado, tá? Aliás, em Macapá, desculpa. E daí isso se refere a quais outros números, né? Ao índice de hidrometração, que é o número de hidrômetros que é pelos quais, então, a CAESA afere a conta, né? Então, ela pode cobrar dessa distribuição desse serviço de água que ela faz,
que é só de 35%, então, desse serviço, e um outro dado também, que é o número de perda, né, que é uma das concessionárias que mais perdem água. Então, do serviço que ela coloca para ser distribuído, a gente tem 65% de perdas. Então, ela perde mais da metade da água do que ela distribui, né? Então, não é muito eficiente, mas isso, na verdade, quer dizer que essa água ela está sendo abastecida, o que não está sendo, ela é cobrada, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que tem muitos pontos da cidade que tem o abastecimento de água, mas são conexões clandestinas, principalmente no caso aí da 10ª. E que daí, exatamente por ser clandestina, a qualidade da água da CAESA, ela acaba sendo comprometida, porque, então, nessa conexão clandestina, entra terra na tubulação, a tubulação acaba sendo enterrada, então tem algum tipo de interferência, e que, então, compromete a chegada dessa água na casa do morador, né? Então, isso também que é importante. E no caso do esgotamento, a gente vai ter um índice em Macapá, que são dados da própria CAESA, de 11,13% de área com rede de esgoto. E eu não estou falando sobre tratamento de esgoto, tá? Eu estou falando só sobre a rede. Então, somente na cidade inteira, 11% da cidade tem abastecimento, tem rede de esgoto, né? Rede de saneamento, de esgotamento sanitário. Enquanto no Brasil essa taxa também ela é muito baixa ainda, que é em torno de 53%. Bom, e daí é isso, assim. Eu queria, acho que passar agora para o nosso momento final, né, que eu acho que a gente até se estendeu bastante, assim, a ideia era nem ser tão longa a live, mas, e daí a gente fazer uma rodada de 3 minutos para cada um, para considerações finais, enfim, e daí a gente, né, e de proceder ao encerramento, tudo bem? Pode ser? Isão, Dona Carmen, podem ficar à vontade. Pode começar? Vai. Vamos lá para as considerações finais. É tanta coisa aí, 3 minutos é muito pouco. Então, menos 5 minutos para a gente, para dizer muito, né? Mas vamos lá. Queria fazer um agradecimento aí, especial aí para não só para a professora Melissa, mas também para os alunos, né? Para os acadêmicos, o Paulo, a Mirna, tem outras, acho que outras 2, né, pessoas aí também envolvidas aí. A gente sabe que por mais que eles estão ganhando pontos, né, mas a gente vê, assim, o envolvimento deles aí, porque meio que é voluntário. Eles podem dizer, não, vou me envolver aqui no outro projeto, né, mas não, eles estão juntos misturados. Então, quero fazer esse agradecimento também aí aos seus alunos aí que estão nessa empreitada junto com a gente. E eu queria dizer, assim, que a gente não vai desistir, né? Acho que não teve nenhum momento que a gente já falou assim, não vamos desistir. É isso que eu acho incrível do nosso trabalho. Não teve um momento que ou a Dona Carmen, ou eu, a Melissa, ou seja lá quem for, tenha já chego assim e dito assim, olha, eu acho que esse negócio não vai dar certo, porque a gente é um negócio, mano, parece que dá errado daqui, a gente vai e cava outro buraco, né? Aí cavou um buraco, não deu certo, a gente vai cavar outro e a gente vai cavando, e eu acredito que é isso que vai fazer com que a gente consiga fazer a instalação dos lavatórios, né? A gente vai fazer essa instalação dos lavatórios com aprovação, sem aprovação do Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, né? A gente vai dar uma carteirada na cara, a gente vai mostrar como é que faz o trabalho. Pode marcar eles aí nesse negócio. E a gente vai fazer um quadro aí, Melissa, aí de vocês aí, da tal, entendeu? Vai estar assim na parede do CASP, assim, com a foto de vocês, assim. Depois vocês mandam essa foto bem bonita aí, que a gente vai mandar fazer um quadro aí, para vocês de agradecimento, porque a gente só tem a agradecer aí a vocês que estão, né, sei lá, vocês poderiam estar fazendo outra coisa, né? Ó, a dona Alzira, a nossa guerreira aí, a Dila, que já apareceu por aqui com a gente,
São pessoas como vocês, assim, que poderiam estar, sei lá, né, cuidando do mestrado, do doutorado, mas vocês estão fazendo esse trabalho que não é só um trabalho acadêmico. O que a gente está fazendo aqui é um trabalho humanitário mesmo. Então, parabenizar todos nós. Acho que essa palavra nós é muito forte aqui para a gente, né? Nós do Congo. Não quer só isso. Sempre é nós. Então, de parabéns. Sua vez agora. Eu também gostaria de agradecer, tá, a você, professora, os alunos, tá, que se dedicaram muito aí para o nosso projeto, principalmente o primeiro projeto que foi de reforma, que nós estamos aí com as fotos muito bonitas aí para quem quiser ver, né, o nosso projeto, que a gente não vai desistir desse projeto assim que passar a pandemia, a gente vai continuar com esse projeto, para a gente chegar até o final. E agora não são mais só um projeto, são dois, né? O projeto de reforma e o projeto dos lavatórios. Isso aí a gente vai a gente vai continuar, e eu espero em Deus que a gente consiga concluir esses projetos, né? E aí só pedir a força de todo mundo aí, quem está assistindo, para ajudar a gente, dar essa força, porque o nosso trabalho ele não vai parar por aqui, ele vai continuar. E as pessoas, elas sempre estão aqui esperando pela nossa ajuda, né? Porque quem ainda se preocupa com a comunidade somos nós, os líderes comunitários, que se preocupam em ir atrás, em saber o que tá faltando na nossa comunidade, fazer ofício, e correr atrás, porque o povo mesmo, a comunidade não espera mais de político, de outros, a gente fica aí na espera, mas não adianta nada, né? Então, a gente não vai desistir, a gente vai continuar aqui com o nosso trabalho, se passar a pandemia, assim que passar a pandemia, a gente vai voltar com nossas atividades aqui do CASP, e a gente conta muito com vocês, porque vocês são essencial aqui para o nosso trabalho também, né? E agradecer a todos pela dedicação, pelo amor ao nosso projeto, que é simples, mas que está aqui, e que o povo está aprendendo, assim, a respeitar o nosso trabalho, porque o pessoal já estão começando a seguir as nossas regras, nosso planejamento que temos aqui de trabalho. Então, eu acho que agora é só a gente continuar. A gente já tem uma organização, a gente já tem as nossas famílias cadastradas, a gente já sabe de toda a situação. Então, agora a gente só conseguir mais estrutura e para que a gente possa trabalhar melhor. Tá? E eu gostaria só de agradecer a todos, tá? E a gente está aí para continuar, tá bom? Tá ótimo, muito obrigada, dona Carmen, obrigada, Exam. Eu também, na minha fala final, e daí eu já vou encerrar também a live, queria agradecer a todo mundo envolvido, né, os alunos, vocês do CASP, Dila e Alzira, que sempre estão à disposição quando eu peço algum arquivo para a Alzira, ou mesmo de alguma informação para a Dila. A gente está bem afinado, vamos dizer assim, e mesmo conhecendo muito pouco, né, pessoalmente, a Dila e a Alzira. Então, isso que foi também importante, eu acho, para mim, nesse momento da pandemia, acabou unindo, fortalecendo mais os laços, que a gente já se conhecia, mas não era muito próximo, né? Então, isso também acabou sendo promovido com o projeto. Com certeza, dona Carmen, assim, existe um compromisso, né? A senhora que já me conhece, Isa, também, assim, existe um compromisso muito grande meu, né? Principalmente meu como coordenadora do projeto de extensão, em manter o projeto de reforma, né? De viabilizá-lo da maneira que é adequada em se viabilizar, né? Na ideia
de fato, da assistência técnica, entendendo, no nosso caso, que a assistência técnica ela está nessa intermediação com a aprovação agora, né, do projeto, de fazer isso dentro das normativas, né, e que tem o intuito de melhorar o espaço físico de vocês, até para dar um gás nas próprias atividades que vocês já desempenham. E que, sim, esse compromisso está firmado. E em relação aos lavatórios, eu acho que é uma coisa da gente ir vendo, de fato, a possibilidade. Na live, com a equipe da Defensoria, que, né, teve a participação também de pesquisadores do Observatório das Metrópoles, dessa live a gente constituiu um grupo de trabalho em relação, que tem na proposta dos lavatórios da ponte, eu comentei já isso com vocês, mas tem na proposta vou deixar registrado aqui, tem na proposta dos lavatórios da ponte uma experiência muito rica e muito especial em relação, de fato, a repensar essas áreas de ocupação na cidade de Macapá, né, as áreas de ressaca, como que o poder público tem lidado com isso, ou seja, como não tem lidado com isso, e como que esses problemas, então, né, a falta de acesso aos serviços públicos também tem prejudicado a vida, né, das famílias, dos moradores. Então, existe já um grupo, a gente está tentando viabilizar, ver, né, como que a gente pode avançar no sentido mesmo legal, né, da proposta, né, por isso que eu também digo que é um projeto responsável, no sentido, porque senão a gente poderia, de fato, estar já implementando, porque eu acho que a questão até do recurso acabou sendo secundária, acho que acabou sendo uma coisa que a gente conseguiria viabilizar, nem que seja só para fazer 1 ou 2 lavatórios, mas acabou virando um projeto mais complexo, até na própria rede, né, na complexidade do problema, né, que não, ainda que seja viabilizar a proposta, quando entra a universidade e existem, né, de fato, técnicos e responsabilidade técnica em relação a isso, a gente precisa pensar isso de uma maneira, de fato, responsável dentro da norma, ou pelo menos dialogar com os órgãos que fazem as normas, né, para a gente ver o que é possível, e mesmo o impossível da gente pensar como resolver esse impossível hoje dentro da norma, né, então, às vezes parece que demora um pouco, né, quando o exame comentou sobre o CAL, né, só para deixar claro aqui na live, então, um pouco desse histórico da proposta, a primeira entidade que a gente submeteu o projeto foi o CAL, logo no início de abril, para acessar os recursos da assistência técnica que o CAL tem no seu orçamento destinado, cerca de 2%, né, do orçamento do CAL é destinado para ações de assistência técnica, e a gente acreditava que era mais do que uma oportunidade também do CAL de aplicar o recurso numa área que precisa, né, e que ia ter um resultado imediato muito favorável, né, e daí a gente teve uma negativa por conta, com base na legislação, por conta da gente estar promovendo uma ocupação em área ambiental, né. E daí, assim, pelo menos o meu entendimento, ele é muito distinto, é muito o oposto, na verdade, a área já está ocupada, ela já está ocupada há anos, e nós, como arquitetos, também temos responsabilidade em pensar soluções em relação a esses impeditivos legais, né, então, se é uma questão do que o fato das ocupações promoverem, lógico que tem um impacto no meio ambiente, da dinâmica da ressaca, mas essas casas já estão ocupando a ressaca há muito tempo, o próprio diagnóstico que o IEPA fez já mostra isso, e isso também já dá diretrizes de como que isso poderia ser tratado. E daí, então, consoante a proposta do IEPA, que visa a consolidação ali daquele trecho, né, que eu mostrei bem rapidamente no slide, então que essa área do Congoz, de fato, ela é uma área já consolidada, que é possível ser regularizada, consolidada, né,
e não removida essa população. Então, a gente, sim, precisa apresentar propostas nisso, assim, os arquitetos, eles têm conhecimento e têm experiência, né, em relação a isso, e tem responsabilidade, né, nisso também. Então, é nesse sentido que o Isa comentou, e daí eu só estou respondendo aqui, esclarecendo, no sentido de esclarecer, e que daí acho que agora é só uma questão da gente também como que eu vou dizer, Isa, de se fortalecer legalmente ou juridicamente, né, através de instituições, para a gente conseguir fazer um debate de fato que seja a longo prazo, que também não seja uma proposta que viabilize agora e que a gente não surta um efeito a longo prazo, né, para a população que mora em área de ponte, né, em área de ressaca. Então, é importante essa ação direta, lógico, acho que quando surge a proposta, a ideia era essa, já fazer, mas daí a gente viu que era bem delicada a discussão aqui, que a gente ia precisar triangular, né, conversar melhor, e daí acho que é esse momento que a gente está agora, tá? E eu sei que vocês pensam diferente mesmo, porque vocês sempre deram conta, sem o poder público, né, as coisas acontecem, mas daí eu acho que quando entra a assistência técnica, eu acho que a ideia é, de fato, ter essa troca. Então, como que a gente consegue melhorar e ter um atendimento, né? Por exemplo, a dona Carmen também falou sobre a questão da energia elétrica, né? Que é de muita má qualidade. Mas por quê? Tem um monte de ligação clandestina. Então, quando tem algum tipo de problema, você consegue reclamar sobre isso, né, no órgão? Não, também, né? Então, tem esses dois lados, assim, que a gente precisa pensar e pensar como, de fato, as concessionárias, né, seja de energia elétrica, de saneamento, atenderem a área sem promover esse processo de diferenciação, né, em relação ao que é a área de ressaca. Mesmo porque eu tenho estudado o tema, porque eu também estou fazendo doutorado, que trata basicamente sobre isso, assim, e, assim, não existe, pelo que eu estou estudando até agora, nenhuma definição, nenhuma delimitação de qual que é essa área da ressaca. A gente tem o nome, é a ressaca do Congoz, a ressaca Chico Dias, a ressaca do Berol, mas a gente não tem a delimitação disso num mapa. Então, eu gostaria muito também de saber como que os órgãos de fiscalização, no caso, eles agem, porque não tem algo que fala assim, olha, até aqui vem a ressaca, né? O que define o que é a ressaca é exatamente o fato de ter ou não a água, ou ter ser água ou ser de terra, né? Então, esse é o tema do meu doutorado, tá? Então, assim, não existe também, ao mesmo tempo que é acionado a legislação ambiental para brecar, quando a gente chega lá para ver, que era esse planejamento que o IEPA fez, né, essa proposta de zoneamento, que não virou lei, era a partir dessa proposta que, então, se definiria esse desenho da ressaca. Mas isso não virou lei. Então, hoje, a gente também carece de uma legislação que fale assim, a ressaca vem até aqui, daqui para cá, não pode. O que a gente tem é o entendimento no senso comum da ressaca, né? E daí fica muito maleável, né? O que é a ressaca, enfim, como que eu caracterizo isso de uma maneira, de fato, mais precisa, tá? Então, só assim, um último, que eu acho que, óbvio, essa discussão continua, acho que é importante vocês participarem disso, porque é sempre uma troca, né, da gente trocar as informações, os conhecimentos, enfim, as opiniões, o que a gente acha, e com respeito, né, também. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, assim, e parabéns também, mais uma vez, pela atuação que o CASP vem desempenhando nesse momento da pandemia. E só para finalizar, eu queria pedir a todo mundo que estiver assistindo, se puder contribuir com a campanha de arrecadação, que ela continua, né, dona Carmen, ainda que tenha muita doação de entidades e repasse de entidades,
ainda o CASP também está trabalhando ainda com muita doação voluntária mesmo, individual, tá? Então, fica aqui um pedido para apoio, mais uma vez, às ações que o CASP vem desempenhando. Então, acho que é isso. Eu vou, né? Seria isso. Queria agradecer de novo e vou encerrar a live. Então, se alguém também, né, alguém estiver assistindo quiser, deixe os comentários no post do Facebook, a gente vai, obviamente, isso vai ficar lá. E quem sabe a gente promove uma próxima discussão, aprofunda algum tema em relação ao tratamento da ressaca, à proposta dos lavatórios, né? Vamos ver como que isso vai se desdobrar, tá bom? Então, muito obrigada e boa tarde a todos. Tchau, tchau. Aí, professora Melissa. Esforçada. Gente, eu acho que acabou, ela não encerrou.